E rapaz, beleza? Hoje a nossa aula vai ser sobre figuras gráficas. Figuras gráficas de continuidade, ok? É um conteúdo um pouco mais avançado que exige um conhecimento já da movimentação do preço e o movimento do gráfico, viu? Mas o que são as figuras gráficas? São figuras gráficas que eu vou mostrar de continuidade. Como o próprio nome já indica, sugere a continuidade de um movimento. Por exemplo, em caso de uma tendência de alta, o registro da figura que aparecer no gráfico indica a maior probabilidade da continuidade dessa alta, ok? Tanto para baixo como para alta. Se aparecer uma figura gráfica no meio de uma tendência, pode acontecer de um movimento, o próximo movimento, rompendo ou fora do padrão desta figura, pode resultar na continuidade da tendência, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de muitas figuras que acontecem no gráfico para a gente poder identificar e operar a favor desses possíveis rompimentos, ok? Então vamos lá. Pois bem, a gente tem aqui uma figura gráfica chamada bandeira de alta. Ela acontece o seguinte: um movimento grande de alta seguido de uma pequena tendência, de uma micro tendência contra a tendência de alta, fazendo assim pequenos topos e fundos, fazendo um pequeno canal de baixa. Mas quando há o rompimento dessa tendência, quando há o rompimento dela, o preço tende a fazer o mesmo movimento, o mesmo tamanho da perna em que aconteceu a figura, ok? Aqui nós temos o rompimento e a mesma distância, o mesmo comprimento da perna da figura gráfica vai ser o mesmo comprimento da onda de rompimento. Eu vou mostrar isso para vocês numa figura mais detalhada. Como vocês podem ver aqui, aqui é um exemplo. Aqui nós temos uma bandeira de alta, ok? Ele fez aqui o movimento de alta, fez aqui o símbolo da bandeira, né? Como se fosse uma bandeirinha. E o rompimento é a mesma distância da perna dessa bandeira, ok? Fazendo ali um possível limite para o preço andar. Ele já projeta, faz uma projeção desse preço após rompimento da bandeira de alta. É a mesma coisa da bandeira de baixa. A bandeira de baixa também segue o mesmo exemplo da bandeira de alta. O mesmo movimento de baixa vai acontecer quando romper este padrão, ok? Rompendo este padrão, ele faz o mesmo movimento da pernada de baixa. Ele vai dar uma consolidadazinha, fazendo assim uma bandeira, o símbolo de uma bandeira, e o rompimento dela vai ser a mesma, como é que fala? O mesmo tamanho da perna de baixa vai ser o mesmo tamanho da perna de rompimento. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? O mesmo tamanho da perna é o mesmo tamanho da perna de rompimento, fazendo um breve respeito lá embaixo. O preço vai se movimentar e tende a tocar nessa projeção que a gente fez aqui, ok? Então essa é a bandeira de baixa, a bandeira de alta e a bandeira de baixa. Temos aqui o nosso canal de alta, uma figura gráfica bem comum que a gente vê nos gráficos aí, diariamente. É a tendência de alta. Só que em canal, a gente liga os topos e liga os fundos, fazendo o canal de alta. A teoria de projeção segue a mesma. Você vai pegar a distância do canal com outra aqui, ó. Vai pegar aqui certinho, bonitinho, lá no gráfico lá da corretora. Você vai pegar aqui e vai projetar este mesmo movimento aqui, beleza? Com isso, peraí. Com isso você vai pegar ou vai duplicar a linha de tendência aqui, duplicou a linha de tendência, você coloca lá embaixo e você fez aqui a projeção do rompimento deste canal de alta. Possivelmente quando o preço romper isso aqui, ele tende a buscar aquele canal lá embaixo, fazendo ali um breve respeito, ok?
mostrar isso aqui na figura, ou no desenho do print. Como vocês podem ver, ó, temos aqui o canal de alta, certo? Temos aqui o rompimento desse canal de alta. Pegamos a mesma distância deste canal aqui, projetamos para o rompimento. Se ele romper para cima, a gente projeta ele para cima. Se romper para baixo, igual rompeu aqui, a gente projeta ele para baixo. Beleza? Então a gente projetou a linha de tendência, a mesma linha de tendência, para que a gente possa operar conforme o tamanho do movimento do canal. Ok? Então a gente fez aqui a projeção de um canal de alta. Para o canal de baixa é a mesma coisa. Você vai pegar a linha, você vai identificar um canal de baixa. Após o rompimento deste canal, você vai projetar a linha de tendência. Essa mesma linha de tendência que você vai ter lá na IQ, você vai projetar ela até o topo da sua projeção e vai esperar o gráfico fazer o rompimento, testar lá e fazer o seu movimento como previsto na figura de canal de baixa. Beleza? Então este é a figura do canal de baixa e sua projeção. Beleza? Quando aparecer isso no gráfico, você imediatamente já projeta um possível movimento em que o preço pode tocar lá. Você projeta o tamanho do canal para cima, como dependendo do rompimento. Se romper para baixo, você projeta para baixo. Projetou para cima, copia a linha de tendência, projeta lá em cima e vê o que o preço pode fazer. Se ele vai reverter, ou se ele vai respeitar, se ele vai retrair. Aqui no caso ele retraiu, ele tentou romper, mas voltou de novo para dentro da projeção. Ok? Então essa é a figura gráfica do canal de baixa e sua projeção. Nós temos aqui a cunha de alta. Ela acontece pós uma tendência de baixa. Ela dá aí uma pequena tendencinha, uma micro tendência de alta. Você vai pegar do fundo até o topo do começo dessa tendência de alta aqui, ó. Tá vendo? Você vai projetar do fundo até o começo dessa tendência de alta, ou seja, a cunha é uma pequena micro tendência de alta que vai funilando. Ela vai se acabando no começo dessa pequena tendência aqui, meio que triangular, entendeu? Você vai pegar essa mesma distância dessa boca, desse começo aqui, e vai projetar aqui. E você vai esperar o preço romper essa figura. E provavelmente, muito provável não, ela vai de encontro à sua projeção lá embaixo. Você projetou esse rompimento para que o preço chegasse lá e fizesse o devido respeito. Ok? Então a cunha de alta acontece em um movimento de baixa, depois dá uma pequena micro tendência de alta, meio que funilando, acabando, se estreitando aqui, e o rompimento dela é da mesma proporção, do mesmo tamanho do começo, entre o suporte e a resistência que ela começa. Ok? Aqui no gráfico a gente vê o exemplo aqui, ó, uma tendência de baixa, aconteceu aqui a cunha de alta, e logo em seguida o rompimento do mesmo tamanho, da mesma proporção da boca, do começo dessa tendência aqui. A gente vai pegar e vai projetar o rompimento até onde o preço pode tocar e ir. Deu para ver aqui que até deu uma respeitada, né? E brigou nessa distância aqui. Mas é assim mesmo. Você vai pegar e aplicar quando aparecer esta figura gráfica na IQ. Beleza? A mesma coisa para a cunha de baixa, é a mesma coisa. Você vai identificar lá no gráfico uma tendência de alta, vai pegar o começo dessa tendência, do suporte até a resistência, ou até a largura da boca aqui, tanto faz. Você marca a sua linha de tendência e projeta ela para um possível movimento. O que vai acontecer? Se ela romper, ela tende aí de encontro,
simplesmente na mesma distância em que você marcou a sua projeção. O rompimento é da mesma distância do começo dessa micro tendência de baixa dentro de uma tendência de alta, ok? Você vai projetar a boca dela, o começo aqui, pegar suporte, resistência e projetar para o possível movimento. E o possível movimento pode sim tocar lá na sua projeção, na cunha de baixa. Tendência de alta, pega a projeção aqui, do tamanho dessa boca aqui, ó, onde ele tocou aqui, e você projeta após o rompimento. Rompeu, foi lá buscar, ó, tocou até deu uma retraída lá, entendeu? Então essa é a cunha de baixa. Nós também temos no gráfico a flâmula de alta e também a flâmula de baixa. Como é que funciona? Acontece uma pernada de alta, logo depois acontece uma pequena tendência acumulativa, sem precedentes de topo ou fundo, porque aqui nessa tendência ela está funilando, ou seja, ela está fazendo topos mais baixos do que outros e fundos mais altos do que outros. Então a flâmula acontece seguindo esse funilamento dessa tendência. Se está numa tendência de alta, você vai pegar o movimento dessa perna e vai projetar para o possível movimento futuro dela. Então, o certo seria que lá em cima, onde você projetou, seria um alvo. Ali em cima seria para quem opera Forex, seria sim um filtro de entrada, ok? Mas para nós que operamos opções binárias, a gente vai a favor desse movimento, ok? Olha o exemplo aqui. Essa é a flâmula de alta. Uma pernada de alta, acontece um pequeno funilamento de uma tendência de baixa aqui e logo seguido o rompimento e mais lá em cima o respeito, ok? Então essa seria a flâmula de alta. A flâmula de baixa segue o mesmo raciocínio que é de alta. Você vai identificar o padrão, vai projetar o tamanho da perna e vai colocar logo pós rompimento. Quando romper, você projeta e você opera a favor da continuidade da tendência de baixa, ok? A flâmula, igual a flâmula de alta e de baixa, é uma pequena tendência meio que funilada em forma de um cone, quase contra a tendência, entendeu? Como a de alta a gente podia ver lá no exemplo, ela já é um pouco contra a tendência. Então, ela vai meio que funilando. Ela parece muito com a bandeira, mas ela vai meio que funilando e fazendo aí o rompimento e seguindo a tendência de baixa ou de alta normalmente. E aqui a gente pode ver o exemplo, tá? A pernada de baixa, a flâmula apareceu e a gente projetou essa mesma perna de baixa aqui e que lá no futuro, lá depois houve o respeito desta projeção, beleza? Então essa é a flâmula de baixa. Eu vou explicar as outras figuras em outro vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esses ensinamentos dessas figuras em duas partes, ok? Então a gente continua as próximas figuras no próximo vídeo.